Olá, amigos! Depois da Ucrânia, a Europa está se aquecendo no Báltico e no norte da Europa, quando a Finlândia e a Suécia, em maio de 2022, solicitaram adesão à OTAN, colocando a Rússia em risco de isolamento em suas fronteiras ocidentais. E em junho de 2022, a Lituânia, um dos 3 estados bálticos da OTAN, na fronteira com a Rússia, impôs ordens de bloqueio às mercadorias que passavam pela Rússia. As rotas rodoviárias e ferroviárias através da Lituânia são a principal rota para conectar o interior da Rússia a Kaliningrado, um território russo separado no Mar Báltico. Kaliningrado é particularmente importante econômica e militarmente para a Rússia. E Kaliningrado é um território extremamente sensível, pois está situado no coração da Europa. Portanto, o bloqueio da Lituânia afetará muito Kaliningrado. Embora agora, a Rússia ainda possa fornecer Kaliningrado através do Mar Báltico. Mas o Báltico ainda é considerado o lago da OTAN. Especialmente quando a Finlândia, Tuidien, os 2 últimos países aqui, se candidatou para se juntar ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos. Neste contexto, o corredor Suwałki surge como um ponto focal estratégico e um potencial ponto de confronto entre a Rússia e a NATO. O corredor Suwałki está localizado na fronteira sudoeste da Lituânia e da Polônia. É nomeado após a cidade polonesa de Suwałki. O corredor Suwałki é muito especial, pois é o ponto mais próximo entre a Bielorrússia, um aliado próximo da Rússia, e o território de Kaliningrado. De fato, geograficamente, o corredor Suwałki é uma área plana e tem apenas cerca de 65 km de comprimento entre a Bielorrússia e Kaliningrado. Portanto, é de grande importância estratégica e militar. Porque se você controlar o corredor Suwałki, a Rússia pode se conectar ao continente com Kaliningrado. Não só isso, a Rússia pode cortar os 3 estados bálticos da aliança militar da OTAN. E este é o ponto mais fraco da OTAN, uma verdadeira falha defensiva. É apelidado de calcanhar islandês da OTAN. De fato, antes da guerra da Ucrânia, o corredor Suwałki era o ponto de maior tensão militar entre a Rússia e a OTAN. Durou 2 décadas, desde que os 3 estados bálticos aderiram à Aliança Militar Ocidental, em 2004. Os 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, são antigos estados do Império Russo e da antiga União Soviética. Mas este é o lugar que mais se opõe à Rússia e à União Soviética, de todos os tempos. Os 3 estados bálticos e a Polônia conquistaram a independência quando o Império Russo entrou em colapso em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Mas pouco mais de 20 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, os 3 países bálticos voltaram a entrar na União Soviética. Enquanto isso, a Polônia se tornou um aliado próximo. Também após a Segunda Guerra Mundial, a Prússia Oriental foi completamente isolada da Alemanha. As regiões do norte da Prússia Oriental, incluindo a antiga capital Königsberg, a maior cidade aqui, foi transferida para a União Soviética Russa, pertencente à União Soviética. Königsberg foi renomeado após um líder da União Soviética, para Kaliningrado. O restante do sul da Prússia Oriental foi transferido para a Polônia. Kaliningrado tornou-se o porto e a cidade mais importante da União Soviética. Foi o único porto soviético que não foi congelado. Ao mesmo tempo, era o ponto mais ocidental da União Soviética, estritamente militarizada e apelidada de Cidade Proibida. No entanto, nesta época, Kaliningrado estava ligada à União Soviética Russa, diretamente e territorialmente. Porque os 3 países bálticos e a Bielorrússia são todos membros da União Soviética. O problema só surgiu quando a União Soviética entrou em colapso em 1991. E Kaliningrado tornou-se uma parte independente da Rússia. Está completamente isolado. Em particular, com a relação entre a Rússia e os 3 estados bálticos da antiga União Soviética. Foram esses 3 países que pressionaram pelo colapso e pela primeira declaração de independência da União Soviética, entre os estados soviéticos. A separação de Kaliningrado do continente é uma grande preocupação para a Rússia. A Rússia pressionou repetidamente pela conclusão de um acordo com a Polônia e a Lituânia, para criar um vínculo com Kaliningrado. Mas o resultado foi rejeitado pela Polônia e pela Lituânia. Porque, embora a Rússia tenha levantado o corredor para fins econômicos, a Polônia e a Lituânia estão preocupadas com sua influência militar. Este tema tornou-se extremamente quente na década de 2000, quando a Polônia e a Lituânia aderiram à União Europeia, UE, e à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Pela primeira vez na história da Rússia, há uma fronteira com o bloco militar que a confronta diretamente, a OTAN. Isso significa que Kaliningrado está cercada por países da OTAN. Mas, por outro lado, isso cria um gargalo para essa aliança militar.
Como todas as mercadorias são retidas da OTAN para os 3 estados bálticos por terra, elas devem passar pelo corredor Suwałki. Caso o corredor Suwałki seja ocupado, os estados bálticos serão cercados pela Rússia. Devido à sua importância estratégica para a OTAN e os países bálticos, é considerado um dos pontos quentes da OTAN. O corredor Suwałki é fortemente vigiado pela OTAN, com guarnições próximas. Estes incluem, na cidade de Suwałki, o 14º Regimento Antitanque Suwałki polonês está estacionado, 900 soldados alemães, juntamente com tropas sérvias, norueguesas e holandesas. Total de cerca de 1.600 funcionários. Combinado com a Brigada de Infantaria Motorizada Lobo de Ferro da Lituânia, com sede em Alytus, Lituânia e a mais de 70 quilômetros da cidade de Suwałki. Uma unidade blindada do tamanho de um batalhão americano, juntamente com várias unidades britânicas, romenas e croatas, combinado com a 15ª Brigada Mecanizada Polonesa, estacionada em Ościery, Polônia. Mais de 70 quilômetros da cidade de Suwałki. Além disso, até 40.000 a 50.000 soldados na Força de Resposta da OTAN ativado estarão prontos para ajudar, dos quais 3.000 ou 5.000 soldados estão sendo destacados, na base militar de Rudninkai, a cerca de 35 quilômetros da capital lituana Vilnius. E fica a cerca de 125 quilômetros do corredor Suwałki. No entanto, essas forças da OTAN em geral e da Polônia e Lituânia em particular são apenas dissuasivas. Porque comparado às forças russas e bielorrussas, esse número ainda é muito modesto. Embora a cidade de Kaliningrado em particular e a província de Kaliningrado em geral, seja uma área fortemente militarizada, pertencente ao Comando Distrital Militar Ocidental do Exército Russo, onde estão localizados os melhores equipamentos e forças militares, sem a necessidade de apoio do interior russo. Kaliningrado é a principal guarnição da Frota do Báltico, 11º Corpo da Marinha Russa, 79ª Brigadas de Fuzileiros Motorizados, 11º Regimento de Tanques com mais de 90 tanques, unidades de mísseis e defesa aérea com sistemas S-400. Kaliningrado também possui capacidades de guerra eletrônica de alta intensidade. Além das forças russas e bielorrussas, o aliado próximo da Rússia também certamente estará presente, caso as hostilidades eclodam. Pode ser o exército bielorrusso lutando diretamente, ou pelo menos fornecendo apoio militar à Rússia, como a Bielorrússia está fazendo com a Ucrânia. Dada sua importância, o corredor Suwałki se tornará, sem dúvida, uma das primeiras áreas de guerra, se a OTAN ou a Rússia não mostrarem moderação. Isso é uma coisa completamente possível. E tem aparecido cada vez mais, quando os 3 países bálticos são sempre considerados os primeiros objetos a serem tratados pela Rússia. Apesar da OTAN e da Rússia não quererem se confrontar diretamente, especialmente com muitos países da OTAN, a Rússia pode decidir rapidamente atacar o corredor Suwałki e possibilitar que a OTAN ative a cláusula de defesa conjunta, nos termos do artigo 5. Mas a OTAN é uma organização multinacional, com muitos pontos de vista diferentes, dependendo de seus próprios interesses. E todos os membros realmente arriscarão, para estourar a Terceira Guerra Mundial? E o risco de um desastre nuclear destrutivo, apenas para proteger o corredor Suwałki? O que você acha disso? Por favor, deixe seus comentários. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.